Olá, olá! Bom, como eu falei no último vídeo, nós vamos falar hoje de orquídeas, violetas e flores do campo. Por que eu vou falar de uma flor tão nobre, né, que é a orquídea, junto com flores do campo e violetas? Gente, existem alguns preconceitos em relação principalmente à flor do campo, que é considerada flor de defunto, flor de velório, né? Mas em mercado tem bastante ainda para vender, em outras, algumas floriculturas também se vende. Eu não vendia mais por conta de mercados. Tenho 3 mercados grandes que é próximo aqui aonde era a Estilo Flores, e eu não conseguia bater com o preço que eles vendiam. Era quase o dobro do que eu vendia, por exemplo. Uma violeta eu vendia por R$ 10, o mercado vende a 5, tá? Mas lógico, enfeitadinha, num papel, num cachepô. Então eu tinha um preço muito mais alto do que no mercado. Na década de 90, quando foi lançado o livro Violetas na Janela, as violetinhas vendiam muito, o pessoal fazia muita coleção de violetas. E depois foi caindo um pouco a procura delas, mas ainda é vendida sim, tá? Então vamos começar falando das violetinhas. É uma flor, tem uma variedade muito grande, tem as dobradas, as comuns. Essas dobradas são as mais vendidas, as mais procuradas. E sempre, sempre procure comprar com botõezinhos ainda por abrir, tá? Aqui deixei só um exemplo, né? Você pode colocar numa caixinha de papelão, num cachepô mais sofisticado, em cestas colocando várias cores ou da mesma cor, para poder agregar um pouco mais de valor na hora da venda, tá? Uma cestinha você coloca um musgo, também fica bacana. Ou você pode pôr um pouco de alguns galinhos de gipso, né, de mosquitinho, também que agrega um pouco mais de valor na hora da venda. Ou você já vende no suporte, você pode vender até separado o suporte, mas fica bacana você já expor assim, que a pessoa já leva dessa forma. Às vezes tem um cantinho em casa que ela quer para colocar algumas flores e ela já tem aonde colocar. Por que mercado vende muito mais barato do que em floricultor, em fornecedor? Eu não sei se vocês sabem, existe um leilão em Olambra, leilão das flores. Dá uma pesquisada no Google, se encontra até quem quer participar, quem pode participar. É que tem que comprar muita coisa. Você vê que vem os carrinhos e já é arrematado por lotes. É imenso, toda a variedade, todas as flores comercializadas passam por ali. Lógico, tem o CEAGESP, né, que aí os produtores vendem ali para o público. Mas esse leilão acontece uma vez por semana. Então o pessoal fica ali, ficam passando os carrinhos e eles vão arrematando. Os grandes mercados, eles saem de lá com 3, 4, 10 caminhões para distribuir na sua rede. Então eles conseguem um valor bem mais baixo do que os pequenos produtores que vendem para as floriculturas, tá? Eu deixei isso daqui como curiosidade, que poucas pessoas conhecem e sabem desse leilão que acontece. Por isso que os mercados conseguem um preço bem mais baixo do que a gente. Só que quando chega no mercado, eles não têm o cuidado que a gente tem. E normalmente eles compram o que a gente fala que é de segunda categoria. Então, às vezes, as flores do mercado, você percebe que ela não dura tanto quanto uma flor que você compra em floricultura. Mas isso eu deixei só por curiosidade para vocês. As violetas, quando elas acabam as flores, normalmente as pessoas tiram essas folhas mais velhas. Não são essas folhas que tem que ser tirado. Tem que ser tirado esse miolinho. Você vê que elas estão nascendo aqui. Se a folha tampar a flor, ela não vai brotar.
porque a violeta precisa de claridade. Então, quando você tiver uma violeta em casa, ou você quiser avisar o seu cliente, fala para ele tirando esses brotinhos de folha, que aí vai nascendo a florzinha aqui, tá? Ó, você vê que aqui tem um brotinho, essas folhas mais novinhas que tem que ser arrancada, porque senão esse brotinho aqui, ele não vai vingar. Depois que ela começou a nascer, aí tudo bem, aí você pode deixar aqui as folhinhas, tá? Aí não tem problema, mas elas já estão tomando a luz, né? Recebendo a luz, aí elas vão continuar nascendo. O crisântemo não tem muito o que dizer, né, gente? Todo mundo conhece, variedade, o que vai valorizar vai ser o tipo de embalagem que você vai pôr, tá? Tem esse que é todo colorido, eu acho muito bacana. E tem o mini crisântemo. Esse tem uma venda, ou pelo menos na Estilo Flores, eu tinha uma venda maior do mini crisântemo. O crisântemo em si, esse comum, eu parei de comprar, tá? Eu não comprava mais esse comum. Mas o mini crisântemo eu sempre tinha. Para decoração, fica muito bacana você colocar numa cerâmica, né, nesse formato de chaleirinha, numa cestinha de palha, também fica bacana, numa juta também, porque ele é uma flor que remete ao rústico. Então, a gente vendia bastante esse crisântemo, fora que é uma flor barata. Em cestinha também, você vê, não precisa de muita coisa. É o rústico que aumenta a beleza dessa flor. A variedade de cores que tem, você pode colocar, ao invés de colocar, por exemplo, aqui 2 brancas, você pode colocar uma branca, uma amarela, uma branca, uma rosa. Opa, pulei aqui. Aqui a gente tem o crisântemo bola. Esse sim, eu mantive, né? Continuei comprando. Ó, aqui é um botãozinho que ele tá nascendo, ele vem assim bem fechadinho e depois ele se abre desta forma. Variedade de cores, o amarelo sempre o mais vendido, sempre o mais procurado, tá? Ele vem na cor lilás, branco e amarelo. E são cores vivas, são umas cores bonitas. O crisântemo belga também continuei vendendo na floricultura. É um pouco mais caro do que o crisântemo comum, mas ele fica bem bacana. Ele tanto vem nesse formato que vem essas folhagens aparecendo, ou esse que você vê que ele vem até aqui embaixo, que ele é bem redondo. Ele saía bastante também, principalmente agora, pessoal que está falando do Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, é uma flor que chama bastante a atenção. A decoração também sempre rústica, fica muito bonito. Pode ser um cachepô rústico também, você só faz um acabamento aqui com um pouco de musgo, ou você pode colocar pinos também, só para fazer um acabamento. Ou na palha. Esse daqui, percebe? É bem usado em decoração, tanto no campo, na praia, ou mesmo num buffet, se o tema for mais simplicidade, rústico, ele vai muito bem para fazer decoração. Ele não fica muito caro e ele dá todo esse charme bacana. Então, para decoração também eu usava bastante. Pode ser colocado ou numa coluna ou num vaso. Você vê que esse cachepô aqui é um tipo de um vaso, né? Pode ser colocado também, por exemplo, num corredor de igreja, também fica legal para fazer isso daqui. Agora, as orquídeas. Vamos começar com a mais baratinha, que é a chuva de ouro. Gente, existe, nossa, muitos tipos de orquídea, muitos.
Eu estou colocando aqui as mais comuns para comercializar em floricultura, tá? A chuva de ouro, você vê, você pode colocar algum detalhe. Ela não é. Olha a diferença que tá de flores e essa daqui, que você percebe que não tem quase botão. Então eu sempre escolhia as mais cheinhas para chamar mais a atenção, tá? Ó, você vê que essa daqui também ainda tem uns botõezinhos, ela é bem galhada. Essa daqui também tá com bastante haste, tá com 3 hastes, fica bacana. Só por curiosidade, aqui o detalhe da beleza dessa flor. Uma orquídea, essa daqui eu vendia por 60, 80 reais aproximadamente, dependendo da decoração que eu fazia. Diferente das outras que eu vou falar o preço mais na frente. Sempre buscar os botõezinhos, tá? Aqui a orquídea chocolate. Esse formato aqui é bem bacana também, né? Que eles colocam esse arame para dar esse formato. Eu cheguei a ter também ela num formato de coração. Eles estão fazendo isso agora, que fica bem legal para a floricultura. Aqui nesse formato de S, você percebe que tem um arame aqui para poder fazer esse formato dela. Tem gente que não gosta por conta do perfume que ela exala, mas é um perfuminho tão gostoso, eu particularmente gosto, que tem cheiro realmente de chocolate. Aqui com 2 hastes, um cachepô de vidro com pinos. Aqui o detalhe dela, é uma flor maravilhosa. O preço dela também acompanha mais ou menos o preço da chuva de ouro, tá? Ela não é uma orquídea muito cara. Aqui com 2 hastes também, cachepô de vidro com musgo, fica bacana. E agora tem a Cymbidium. Gente, procurem na internet, mudou tanto o nosso clima. Essa daqui eu costumava receber no Dia das Mães, né? Então a floração dela começava mais ou menos em maio, que a gente começava a receber. Finalzinho de abril, começo de maio, que a gente recebia essa orquídea. Vendia-se muito para o Dia das Mães. Aqui alguns tipos dela que tem uma variedade bem bacana. Comprava sempre com uma haste cheia de botões. O pessoal às vezes falava, né, vinha, Helena, recebi uma flor aqui faz 2 meses e ainda tem florzinha. Uma acabava caindo, né, secando, morria uma das hastes, mas a outra continuava. E muitas das vezes vinha uma outra. Então essa orquídea dura bastante. Os botões sempre, você pode agregar mais alguns galhos, algumas coisas. Faz uma boa de uma embalagem. Aqui com 3 hastes. Essa daqui eu chegava a vender. Deixa eu voltar aqui. Olha, ela assim, já aberta, eu chegava a vender a 100, 120 reais, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ela, com essa quantidade, eu colocava 160, 180 reais. Sempre, ó, você vê que aqui ainda tem mais alguns botões, então elas vão durar. Aliás, aqui não são 3, são 4, agora que eu tô vendo. Eu coloquei 3 ali, mas olha, aqui são 2 hastes. Isso se não for 5, tá, gente? Que agora que eu tô reparando. Mas, enfim, quando ela tá bem cheia assim, você pode colocar o preço, um preço maior, que ela realmente sai. E a Phalaenopsis, né, a queridinha de todas as floriculturas, também se vende sozinha, não precisa de muita coisa, de muito enfeite, sempre os botõezinhos, tá? Essa daqui
eu coloquei ela aqui, mas ela, se eu não me engano, ela é mini. Olha, botõezinhos, ficou legal esse contraste, né, do amarelo com o marrom. Esse tipo de vaso de vidro, tem uma outra lá atrás também que eu coloquei, fica bacana você oferecer em escritório, em hotéis, locais que tem uma recepção, que depois e você sugere para a pessoa, olha, depois você me traz, quando elas morrerem, você me traz ela e você muda só a flor e mantém o vaso e faz um preço mais em conta. E a pessoa vai renovando e deixando sempre uma flor nova no seu local de trabalho, né? Para quem trabalha com assinatura de flores, essa é uma ideia bem legal que chama bastante atenção, principalmente em recepções e escritórios. A orquídea azul. A orquídea azul não existe na natureza. Gente, essa orquídea, ela tem muita saída, vende-se bastante. Eu não tinha, ela era muito raro eu ter, porque eu explicava para a pessoa, olha, a próxima floração vai ser branca, porque eu sempre falei com os clientes a respeito de como cuidar, de como tratar, enfim. E a pessoa, algumas, falava assim, não, mas eu queria que ela nascesse azul. Não, então eu não vou levar. Então, eu parei de comprar ela por conta disso, que eu sempre fui muito sincera com os meus clientes. Então, avisem eles. Eles colocam um produto, né, um corante, aonde essa primeira floração fica azul. As outras não vão ficar, elas vão vir branca, tá? As raízes, outro detalhe também que às vezes, como eu fazia, as pessoas traziam os vasos, Helena, eu preciso replantar, eu fazia esse serviço para as pessoas, tá? Era um serviço a mais que eu oferecia para os meus clientes. Eu replantei a minha orquídea, ela está morrendo. Por quê? A raiz, você vê que não tem terra nas orquídeas, elas não vêm com terra. É pinos, substrato, fibra de coco. Essa raizinha aqui, que parece que é grossa, na verdade ela é uma capa. A raiz está lá dentro. Quando você coloca ela na terra, a terra tampa essa capa e a raiz não faz o que ela tem que fazer, ela não continua e ela acaba morrendo e danificando a sua planta. Então, avise o cliente, olha, se for replantar, não coloque terra, coloque algum outro produto, pode ser pedra, pode ser, você mistura, né? Pode ser argila expandida, mas terra nunca. Se eu não me engano, tem só 2 orquídeas que aceitam a terra. A grande maioria não. Olha, essa daqui é a orquídea Wanda. Ela é uma das mais caras para comercializar em floricultura, tá? Porque tem orquídeas aí de colecionadores que custa sei lá quanto. Você vê que as raízes, elas são aéreas. Como que você faz para molhar essas aqui? Você borrifa a água, tá? Mesmo estas daqui, quando você vai molhar, o legal é você borrifar a água nelas. As orquídeas não gostam de muita água. A Wanda, ela fica realmente aérea, você borrifa aqui na raiz e ela se mantém linda, maravilhosa. A mini Phalaenopsis, gente, tem gente que não consegue falar. A gente que é do comércio, normalmente você vai comprar, você fala quanto que tá a Phale. O produtor já vai saber que é a Phalaenopsis, tá? Então, as mini sempre com botãozinho. E olha que charme. Aqui eu coloquei só algumas ideias de como decorar, tá? Numa cesta de café da manhã, você coloca numa xícara, fica muito bacana. Olha como que fica aqui. Colocar uma dentro de uma cesta de café
ou vender assim já esse composê todo também. Você pode misturar as cores ou fazer assim mais ou menos da mesma cor. Cachepozinhos comuns também que você vende individual, ou num cachepô de vidro, pode ser de madeira, pode ser numa cestinha, numa caixa de papelão, pode variar as cores, colocar 2 cores diferentes, tá? Que aí você vai agregar mais valores. É uma florzinha que é barata, uma flor individual dessa eu vendia tipo a 40, 50 reais no máximo, mas sempre bem enfeitadinha, tá? Você colocar o musgo, fazer... Gente, aí é usar da criatividade. Ou fazer ela assim, num cachepozinho suspenso, você pode já expor na loja dessa forma. Aqui sim você agrega muito mais valor, você vê que fica um charme, e são mini orquídeas, você pode colocar 2, 3 ou uma só. Às vezes o cliente pede, não, eu só quero com uma, eu tenho outras em casa que eu vou colocar. Aí vai de você negociar com o seu fornecedor, com os seus clientes, tá? E por curiosidade, eu coloquei aqui, olha, tá vendo que aqui tem um dedo? Olha o tamanho desta fale, desta orquídea. Então, eu pus aqui como curiosidade, porque uma orquídea dessa é muito mais cara do que a orquídea comum. Então, existe, nossa, dezenas e dezenas de tipos de orquídea. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui e postando mais vídeos com outras dicas da Estilo Flores. Até lá!